Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes e dessa vez, de verdade, olá aos internautas que nos acompanham no YouTube, porque a gente teve um problema técnico no último episódio, já vou avisando. Deveria ter o vídeo, ficou bem legal, mas a gente descobriu que deu um pau aqui na gravação, eu esbarrei num botão, literalmente eu esbarrei num botão aqui, que estava Ah, muito perto da mão aqui com o mouse e eu desativei a gravação no meio da brincadeira. Então, dessa vez não vai acontecer, assim espero. Tirei o botão eu daqui agora. acho, eu acho, Vinícius, que nesses 350, né, tricentésimo, quinquagésimo nono episódio, nesses 359, foi a primeira vez que a gente perdeu um áudio, né? Ou perdeu um conteúdo. De vídeo, acho que Não, sim. perder conteúdo de maneira geral, porque de áudio eu acho que a gente nunca perdeu. Não, a gente já teve que regravar. Eu lembro de pelo menos um É? episódio, sim. Eu não Que tô a gente lembrado. gravou, aí não sei o que deu, ficou tudo errado, a gente teve que gravar tudo de novo. Não é, não tô lembrado. Lembro pelo menos um Tá. isso aconteceu. Bom, nós Mas estamos. Então, enfim, é um bom número. enfim. Bom Mas número. Bom dizer número. que se a gente for calcular o percentual aí vai dar bem baixo, né? É, Duas perdidas em que a gente lembra, né, em 360 é, episódios praticamente tá razoável. é. Uma Ah, taxa boa. bom. O xadrez verbal perdeu semana passada. Eles perderam um pedaço também, ela tava ouvindo e aconteceu também isso com eles. A bruxa estava solta na podosfera, Na né? podosfera. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, /x, arroba Segurança Legal, pelo e-mail, podcast, arroba segurançalegal.com, no YouTube, youtube.segurançalegal.com e no Mastodon, arroba segurança legal, arroba mastodon.social. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, apoia.se/segurança legal. Acesse lá o Apoia-se, veja as modalidades de apoio e contribua para o funcionamento de um projeto livre, Vinícius, um projeto independente de produção de conteúdo. E também temos o nosso mailing este que o Vinícius está mostrando aí na tela para quem vê pelo YouTube. Essa é uma iniciativa mantida pela Brown Pipe Consultoria, que envolve ali, a gente hospeda, na verdade, no blog uma série de notícias sobre segurança da informação e sobre proteção de dados, de maneira geral. E nós temos essa possibilidade de encaminhar um mailingzinho semanal para quem quiser ver algumas dessas notícias do blog. Então, se não quiser um mailing, visite o nosso blog. E se quiser uma forma aí de estar antenado com as notícias principais, algumas delas que a gente comenta, inclusive, aqui no podcast, você pode receber semanalmente um mailing com essas notícias. E também a gente pediu na semana passada e pede agora, notamos várias contribuições, a gente fica muito feliz e agradece aos ouvintes, para passar lá na nossa pesquisa, A Voz do Ouvinte, que é uma pesquisa que a gente criou recentemente para saber um pouco mais qual é a opinião, na verdade, dos ouvintes, de vocês, sobre o nosso projeto. Então a ideia é coletar sugestões de vocês para que a gente consiga melhorar o projeto. Já temos várias sugestões muito legais, né, Vinícius? Uhum. Que nos abriram os olhos para algumas coisas que a gente pode melhorar. Então, eu pessoalmente acho que o Vinícius também, eu estou muito empolgado de ver a participação de vocês né, se puderem, né, dediquem ali um tempinho, 5 minutinhos, acho que você responde tudo, nem isso, Vinícius, está passando na tela ali as perguntas. E quem sabe, Vinícius, a gente até pode trazer em algum dos episódios aqui alguns insights dessa pesquisa, até para que os ouvintes também saibam o que os outros ouvintes estão pensando. Eu acho que cria um senso legal de comunidade. E teve pedidos também sobre os bastidores aqui do. A gente já fez alguns episódios assim, É, né? Tem um que. Tem um que. Tem o episódio de 10 anos que a gente transmitiu no YouTube. Quem quiser procure lá. O Guilherme, inclusive separou botou um conteúdo aqui. erros, né? Erros e tinha uma pasta que a gente tem que é brigas e afins. Isso. Que é quando a gente discute no meio da gravação. Faz tempo que a gente não tem feito isso, né? É que eu acho que a gente começou a pegar. Começou não, já faz 12 anos, 10 anos aqui, né? 11 anos. É, E a gente acabou pegando um ritmo, assim, né? De conseguir, por mas é exemplo, bem. errar menos e tal. Mas é bem. Editamos cada vez menos, né? Mas é bem legal.
para quem quiser, para aqueles que botaram que queriam saber mais dos bastidores, esse episódio dos 10 anos que está lá no YouTube, ele é bem interessante, porque ele tem coisas. E tem umas histórias bem, vamos dizer assim, emocionantes vinculadas ao Segurança É, Legal, né? Os nossos, é verdade. principalmente com um ouvinte específico nosso que colaborou, inclusive, É. com o depoimento dele lá nos 10 anos. Então é bem legal. Fica o convite aí para assistir. Eu te confesso, Vinícius, eu fiquei até surpreso com vários ouvintes falaram sobre a questão dos bastidores. Eu realmente não tinha essa ideia que os bastidores seriam importantes, né? Então, é, achei interessante essa possibilidade aí, né? Bom, vamos ao nosso tema principal, Vinícius. É, Tivemos então essa. Oi, você ia dizer Não, alguma não, coisa? é que eu ia catar aqui no YouTube o vídeo do Segurança Legal para botar Aham. aqui dos 10 anos, e sem querer Ah. eu vazei lá. Pra quem tá vendo no YouTube vai ver lá que eu abri uma página, eu tenho o Edge aberto aqui para fazer isso aqui que a gente tá fazendo, né? Pra jogar. Uhum. Eu não uso o navegador que eu normalmente uso para as minhas coisas pessoais para mostrar aqui. Mas eu tava Uhum. procurando o episódio que depois a gente coloca o link Tá, também aqui. tá. Bom, a ideia de hoje é a gente refletir um pouco sobre como nós estamos dependentes da nuvem. E esse problema, ele envolve várias questões econômicas, e aí já antecipo, nós não somos economistas, né, Vinícius? Mas assim, existem vários comentários e várias questões interessantes sobre como a ciência econômica interage com a dependência das pessoas a certos produtos e serviços. Isso vem sendo investigado há bastante tempo, inclusive um dos livros que a gente vai comentar aqui hoje, e que a gente comenta até com uma certa frequência, é o Information Rules, do Shapiro e do Varian, Uhum. nos chamou bastante atenção quando a gente revisitou esse livro aqui, ele é um livro de 98, como as questões que ele coloca ali são ainda atuais para investigar essa relação de dependência, de maneira geral, que ocorre das pessoas com as tecnologias e com o mercado digital, de maneira geral, com o mercado informacional, esse é um ponto. Mas a gente buscou especificar aqui o fato dessa dependência em relação a serviços de nuvem. Claro que a gente vai falar sobre vários temas aqui, inclusive alguma relação com o Banco Central, que pode promover essa dependência ou não, ou essa complexidade. Nós vamos falar sobre lock-in costs e switch, lock-in costs e switching costs, me corrigindo aqui, né? Switching costs e lock-in costs. Mas eu acho que o pontapé inicial, Vinícius, pode se dar com uma experiência pessoal Com a história que que deu você origem, né? teve, a história que deu origem. Na verdade, eu e o Vinícius nos envolvemos aqui, eu já te passo a palavra, Vinícius, mas só para introduzir, né, numa questão do uso dos serviços do Google, da plataforma do Google que hospeda domínios, né, que seria a Google. Me fugiu o nome agora, Vinícius? Google Workspace, né? Google Workspace. Workspace. Uhum. É. Produto esse que há bastante tempo ele foi lançado pelo Google, permitia que você hospedasse, para quem nem tem intimidade com esse tema, né? Permitia que você hospedasse o seu domínio lá, fazendo com que você tivesse os serviços do Google funcionando com um domínio pessoal, arroba, sei lá, fulanodital.com.br, funcionando dentro do Google. Isso foi gratuito por muito tempo e depois Com, eles com, passaram a com cobrar, limite de 10 contas, se não estou enganado. que é Boa? algo bem interessante, né? Uhum. E mais recentemente, nos últimos talvez 2 anos, eu acho, quem sabe, um pouco menos, um pouco mais, um pouco menos, a pandemia afetou a nossa percepção da realidade de tempo, mas o que aconteceu foi que eles começaram a cobrar. E isso começou a nos motivar a ter algumas reflexões, e aí, Vinícius, É entra que essa história, né? é assim, que é justo, né? Tá oferecendo serviço, é justo que se cobre. Né? Uhum, A questão toda é como tu entra, né? uhum, No esquema. Então, realmente, há muitos anos atrás, eu criei um domínio pessoal, que é o que eu aham, uso para os meus e-mails, usava para meus alunos nas aulas. Até teve agora falando em aula, um, um comentário lá na nossa pesquisa, disse assim, bah, que pena uhum, que para ter aula com Serafim só na CETREM, que a CETREM é uma faculdade local que tem aham, aqui em 3 de Maio.
E aí eu digo, olha, por enquanto nem nessa trem, porque eu dei um tempo eu dei um tempo nas aulas. Mas eu vou voltar. Não, não sei Quem sabe exatamente quando. fazemos um curso online, eu acho que seria interessante, né? De repente bolar um curso online, pegando algumas ideias Pode aí dos ser ouvintes, uma né? introdução, uma coisa introdutória sobre seguro. Não sei, É, vamos, dá pra pensar. desenvolvimento seguro, talvez. Dá pra É, pensar. Mas enfim, então só pra responder esse nosso ouvinte que colocou essa questão aí. Mas aham. assim, então eu tenho esse domínio pessoal há muitos anos que eu uso, obviamente, para minhas coisas pessoais. E uso para lidar com, né, tratar com os alunos, né? Eu criava e-mails, às vezes um apelido lá para específico para uma turma, né, para o pessoal Uhum. poder falar comigo e eu já separar os e-mails para me organizar, né? Sim, então e-mail pessoal. Exato, é meu pessoal. E aí o que aconteceu foi que passaram a cobrar, beleza, não tem problema, até achei bem justo o valor inicial, eram uns 20 e poucos reais. Mas já com aviso, olha, não vai custar 20 e poucos reais por um ano só. Então faz um ano que eles passaram a cobrar. Mas quando vencer esse um ano, que tu vai ter esse descontão, aí a gente vai pro valor normal, valor full. Né? Cool. E o valor full é R$ 42 por conta por usuário. Tá? Esse é um valor que, dentro do que a gente andou vendo de soluções pequenas, assim, eu quero ter meu domínio, quero ter uma conta de e-mail, é um valor que está mais ou menos, assim, o mercado mais ou menos regula. Tá? Então tem R$ 42 ali no Google, tá, tu tem o Google Docs, entra tudo junto, mas aquilo você pode ter de graça, É, né, nesse mas aspecto. isso eu acho que é importante, né, Vinícius, Ah, destacar que você tem com o Google Workspace, que na ah, verdade é o Google, né, mas só que é aplicado para o teu domínio, você tem uma integração que é inegável que te traz uma facilidade e te claro, te traz loga umas ali e vantagens usa tudo. absurdas. Tu Está tem tudo concentrado É, naquela conta. Isso é importante. agenda, documento, e-mail, né, o Meet ali que fica junto, etc. Tem tudo ali, né? E o Uhum. login, se tu usa um telefone Android, tu faz login no teu telefone Android com a tua conta pessoal, tem tuas coisas lá, teu backup fica lá. Bom, enfim, né? Ah, mas tem, os outros serviços também ficam mais ou menos nessa faixa. O que eu estava procurando e até cheguei e estou com ele é o Proton, Proton Mail. Proton Mail também. É na faixa aí de uns R$ 48 mais ou menos por mês. Claro, pagando tudo adiantado. Né? Uhum. Tudo adiantado. E tu tens. Aí o foco é um pouco diferente, né? Tem VPN de alta velocidade em tudo, conexão em gateway em tudo que é país. E-mails E-mail criptografados. criptografado, seguro, etc, etc. Então é uma outra vibe. Não vai ter um pacote Office Não. ou coisa parecida ali. Tá? Embora tenha um drive. Embora tenha um drive que tu pode compartilhar documentos, mas só para armazenagem, não para editar Sim, coisa ou coisa parecida. ainda, E- né? Pelos que eles dizem. então assim, então dá mais ou menos essa faixa. Mas o que eu tentei fazer, mas esse é o ponto, a questão nem tanto é o preço, né? Uhum. Porque o preço mais ou menos regula. O que eu cheguei a comentar com o Guilherme até naqueles dias, faz umas 2 semanas, e assim, cara, entre pagar 42 pila pro Google para eu ter o e-mail Por e conta. por conta. Você Né? tem mais contas lá. Tem. Para eu ter o e-mail e ter o Google Docs, eu prefiro. Aí enquanto resolvi dar uma olhada de novo no Proton Mail. Prefiro ter meu e-mail lá no Proton Mail e usar o Google Free. Né? Criar uma conta lá para mim no Google, eu já tenho uma na real, e usar meus documentos por lá. E aí o que eu resolvi fazer então foi mudar. Tá? Foi fazer Uma migração ali. uma migração. Tá? E aí o que aconteceu? Eu fui fazer a migração e a primeira coisa que eu me dei conta era, eu em alguns sites, não em todos, eu não costumo fazer isso, né? Em alguns sites eu resolvi fazer o login com o Google, com a conta do Google. Então, Uhum. quando tu vai se logar com a conta do Google, loguei com a conta do Google, beleza. Então eu tive que catar, dá para encontrar na conta, tive que catar os 26 sites que eu tinha lá e ir entrando em cada site e criando um usuário e uma senha. Em todos eles foi tranquilo, exceto em um. Tá? O Chat GPT. O Chat GPT, se tu cria a conta com usuário e senha, e depois tu te loga com o Google, tu consegue entrar na conta com usuário e senha. Uhum. Certo? Só que eu fiz a bobagem de criar a conta. Lá quando apareceu o ChatGPT, vou só fazer um testezinho aqui, só brincar.
eu criei a conta fazendo login com o Google. E o ChatGPT não te permite mudar o método de autenticação. Então, eu sou obrigado a continuar usando. Tu não consegue ir do login com o Google de volta para o usuário e senha, não tem como. Tá? Só se tu tem usuário e senha antes e depois tu põe o Google. Mas como eu iniciei com o Google, não tem como voltar. Isso está, inclusive, na FAQ deles, na maior cara de pau. Tu tem que vincular. Então, essa conta fica vinculada. Se eu quiser trocar o e-mail, não pode. O único jeito é criando uma nova conta. Se eu excluir a conta, tá, então eu vou excluir a conta e abrir de novo. Não adianta, tu excluir a conta, a conta continua, tu não vai poder mais criar uma conta com aquele e-mail. E aí, pior, tu tem que botar o celular também para fazer quando tu compra crédito, tu tem que fazer o esquema lá de usar o celular também. E aí o teu celular, inclusive, também fica vinculado àquela conta. Ah, e mesmo que que tu, saco isso, cara. Isso, e mesmo que tu apague, não tem o que fazer. O teu e-mail, teu celular está vinculado àquela conta. Tu até pode vincular o celular com outras duas contas. Mas bateu as três, acabou, tu não pode catar outro número. Tá? Não vai poder usar aquele. Puxa vida. Aí, cara, eu tenho créditos lá no ChatGPT, eu tenho dinheiro que eu pus lá pra usar com API e tal. Não é muito dinheiro, mas tem lá, né? E aí, então, a opção seria, se eu quisesse sair do ChatGPT desse jeito, seria eu teria que criar uma nova conta, abandonar a anterior, deixar ela quieta lá, com aquele crédito lá, e criar uma nova conta com outro e-mail. É o que eu teria que fazer. Então, e manter a conta do Google para poder me logar lá, né? Senão eu não consigo me logar. Então, saio do Google, eu perco o ChatGPT ao mesmo tempo, automaticamente. Bom, o que mais que eu percebi? Ou seja, me caiu muito a ficha do, poxa, eu controlo isso, mas ainda assim eu me loguei em muitos sites usando o Google. O SSO. Né? Esse esquema de fazer o login. Explica rapidinho, Vinícius, só pra assim. Não é todo mundo que tá habituado com essa quando é que eu coloquei antes, na verdade. Quando você vai se logar no Google, em qualquer serviço na internet, vários serviços têm a opção para você se cadastrar com seu e-mail e senha, por exemplo, criar um usuário. E tem os botões de login federado lá, digamos assim. Tu faz login com o Google, faz login com o Facebook, faz login com não sei o quê. Sim, não faça isso. Faça um favor para você mesmo. Cria um usuário, pega um software de gerenciamento de senha, que a gente já comentou alguns no passado, mas tem LastPass, tem OnePassword, daí dá para usar Bitwarden, tem um monte desses gerenciadores de senha. KeePass. KeePass, que daí é um software local. O Strongbox, que tem no caso do iPhone também, que é compatível com o KeePass, que não tem o KeePass nativo ali pro iOS e tal. Mas crie sempre contas usando e-mail e senha, tá? Ou se tiver uma chave de segurança, use uma chave de segurança também. Por quê? Porque daí você não precisa ficar decorando senhas, né? E a chave você fica na tua mão. Não, eu digo, por que não usar o SSO do Google para todas as coisas que você se tu usou usa tudo na internet? E por alguma razão tu perder a tua conta do Google, tu querer trocar de serviço, tu não consegue mais entrar nesse serviço. Sem antes migrar ou desabilitar um por um aquele login. Que foi o que eu fiz com os 26. Né? Então, com exceção do ChatGPT. Então, isso foi bem chato, sabe? Foi bem chato de fazer. Então, e estamos falando de uma pessoa física, né, Guilherme? A gente não está falando, a gente não falando de uma empresa. Pessoa física, eu lá com meu domínio e tal, que eu uso para entrar nos lugares. E essa dificuldade de conseguir sair dali. O outro ponto foram os documentos do Google. Eu ia. Por uma razão estranha, assim. Porque a primeira, quando eu falei pro Guilherme Bagner, esse negócio dos documentos do Google para tirar também é uma droga. Ele disse, não, mas tu achou que eu tava falando que eles não queriam exportar em outros formatos, né? Em formatos intercambiáveis, que eu pudesse usar num OpenOffice ou na Microsoft, etc. Mas o fato é que, sim, ele exporta só nesses formatos. Então, eu queria tirar os documentos de uma conta do Google, da minha conta dentro do meu domínio do Workspaces, passar os documentos para uma conta aberta do Google. Mas você não pode meramente compartilhar todos aqueles documentos com outra conta? Não rola, cara. Eu fiz de tudo para você estar me ouvindo aí, para não apanhar. Se quiser tentar, tenta, né? Mas para você estar me ouvindo aí, eu tentei fazer desde o mais simples, coloca tudo numa pasta, compartilha a pasta com a conta free, vai na conta free
e transfere propriedade de alguma maneira a partir da conta Uhum. original, né? E não tem como, não dá para transferir a propriedade dos documentos para uma conta de fora do domínio. Uhum. Não. Se eu, na outra conta, na conta destino, conta free, fui tentar clicar lá e copiar os documentos, ele cria links. Tentei usar o Drive, para quem pensar nessa opção também, tá? Que é o Uhum. sync lá do Drive do Google, que tu sincroniza os documentos na tua máquina local. Então eu botei o sync, fiz o sync com as duas contas e agora eu vou mover de uma conta para outra. Tá? Não rola, porque quando tu acessa ele converte o arquivo. Daí não funciona a cópia. E a minha última tentativa, e que é trabalhoso dependendo da quantidade de documentos que tu tens, é abrir documento por documento lá dentro do Google Drive Inviável. e salvar, criar uma cópia. Aí tu cria uma cópia que pertence à nova conta. Uhum. Só que é um por um. Tá? Isso foi chato também. Isso foi muito chato. Ah. Mas então, assim, o absurdo é não conseguir exportar as coisas no formato do próprio Google para uma outra conta do próprio Google. Não, Uhum. parece que a coisa é meio feita de, tu quer tirar daqui, beleza, mas tu vai tirar isso aí em PDF ou ODT ou DocX, mas tu não vai tirar no formato original. Então, E fora outras integrações que eventualmente um usuário mais avançado na planilhas, por exemplo, vai ter integrações entre planilhas, ele vai perder sim, tudo isso. sim, se tu tiver uma planilha ali que tem coisas que Mais inteligente, é né? que tu, se tu usar fórmulas e mesmo eu tinha ali uma. Há muito tempo atrás eu fiz umas para resolver nomes dentro de planilha e tal, Uhum. que era uma coisa específica do Google, não É, vai funcionar em outro lugar. Então, claro, perderia isso também, né? Perderia isso também. sim. O Mas o que ruim é se. esse monte de serviço tudo vinculado numa coisa só, né? Não consigo quero tirar só o e-mail daqui. É. Não. Esse é um ponto, eu acho. Até você falou das contas ali, dos valores, né? Claro que hoje na internet a gente encontra serviços que vendem aí contas corporativas por R$ 3 por conta, né? Uhum. Mas nós estamos falando de coisas ali que não chegam aos pés das funcionalidades que eventualmente a gente está procurando em serviços como esse, né? O Uhum. Google, o Google e Microsoft também, mas eu acho que mais o Google ele tem essa vantagem e essa desvantagem. São dois lados da mesma moeda. A possibilidade de você, dentro desse ecossistema, colocar praticamente a tua vida ali dentro, Uhum. sem se esquecer que quem usa Android ainda precisa de uma conta Google. E você pode utilizar a tua conta do Google Workspace no teu telefone, o que agora estamos vendo que parece ser um erro, Não parece uma porque boa assim, ideia. não parece ser uma boa ideia, por quê? Porque você falou sobre as coisas mais evidentes, mas olha a quantidade de serviços que o Google tem. O Google é dono do YouTube. Uhum. Eu, por exemplo, uso o YouTube, eu uso várias funcionalidades do YouTube, como listas, como canais que eu assino, eu tenho meu histórico de coisas que eu já vi, de coisas que eu vou armazenando para ver depois. Eu sou um usuário do YouTube assim que utiliza bem essas funcionalidades. Eu uso muito o Google Tá, mas Maps isso tu não perderia. movendo para uma outra conta. Eu tive que fazer isso porque Tu conseguiu? o que que eu tive que criar? Eu tive que criar uma conta de marca que chama, né? Aham. E essa conta, para essa conta de marca eu transferi o meu canal do YouTube. E Tá, esse mas eu não canal falo do canal. não, Eu falo das coisas que eu assino e tudo mais. tá estranhamente vinculado ao canal, tá? Então transfere o canal e junto com o canal vai todo o teu histórico, vai todas as tuas inscrições, tá? E inclusive Ah, interessante. a assinatura tá vinculada com o canal. Então Interessante. eu fiz esse esquema, né? Aí eu cancelei a assinatura que eu tinha no outro, para tirar as propagandas, que principalmente nas coisas quando as crianças sentam comigo para assistir alguma coisa. Então eu cancelei minha assinatura na outra conta, criei esse canal de marca, transferi o meu canal para esse brand channel que tem lá, Sim. adicionei a nova conta free, na minha conta free que eu tinha, né? Uhum. Adicionei ela como um novo administrador do canal do YouTube e agora, depois de 7 dias, eu pude transferir então a propriedade do É. canal para a nova conta.
Então, isso eu consegui salvar. Isso deu pra Mas salvar. tu percebe que eu acho que claro que os detalhes são importantes para eventualmente quem quiser fazer isso, né? E de repente, se alguém tiver alguma dúvida aí sobre esse processo, todos quiserem nos mandar uma mensagem e a gente troca uma ideia, né? Mas acho que a coisa é mais conceitual mesmo, né? Eu acho que o problema que se quer abordar é conceitual, porque daí você fica dentro de um, de um ecossistema que ele é muito interessante. Quando a gente fala do Android, por exemplo, eu dizia também Google Maps, por exemplo. O Google Maps tem uma série de funcionalidades que você vai criando listas de lugares que Uhum. você foi, de Sim. lugares que você quer ir. Então tem algumas listas lá de lugar, por exemplo, lugares a evitar em Porto Alegre, restaurantes que eu quero visitar, ou seja, é um negócio legal ali, ó, aperto ali e vou direto pro lugar quando eu entro do carro. Então, você cria um ecossistema que cria uma dependência das pessoas, da nuvem. Aqui nós estamos falando de serviços de nuvem mais especializados, por isso que não vai se aplicar a um provedor aí que te oferece uma conta de e-mail por R$ 3 por mês, mas só tem uma conta de e-mail. Nós estamos falando de serviços mais combinados, e é uma coisa que o Shapiro lá, ele até não previu, mas assim, muitas das recomendações e da descrição que ele faz do fenômeno, Vou por botar o incrível que Shapiro de pareça, novo aí na tela. eles estão presentes até hoje. Mesmo que ele falou isso lá em 98, quando basicamente não existia nuvem, ou se existia, era uma coisa muito. Não dá para dizer que não existia, né? Que não É, existia nos na época. termos de Então, hoje, não. não, definitivamente não. Definitivamente não. Definitivamente não. Tava na web lá, sei lá, 1.0, como gostam de falar, né? Uhum. Então, a partir daí a gente começa a analisar esse fenômeno do lock-in costs, ou lock-in effects, que está diretamente relacionado com o switching costs, ou seja, o efeito de você ficar trancado em uma plataforma. Aqui nós estamos falando de nuvem, mas isso se aplica a várias outras coisas. E o switching costs, ou seja, perdão, o switching costs, né? Não é switch-in, é switching costs, que é o custo que você tem para sair daquela relação. Vamos falar de uma relação contratual, inclusive, que vai se aplicar a outras coisas também. Traduzindo isso, aquele livro do Eli Pariser, o Filter Bubble, que traduziram no brasileiro para o português foi o Filtro bolha? Filtro Não. Bolha, que é uma péssima tradução, né? Mas tudo bem. Não, Filtro Invisível. Filtro Filtro Invisível invisível. foi, Filtro invisível. foi a tradução do Eli Pariser, né? E ele comenta a tradução que se fez, eu achei interessante. É a dinâmica do aprisionamento pro lock-in costs. Dinâmica do aprisionamento, achei uma boa tradução para isso. E o que ele diz? Ele diz que essa dinâmica já era prevista na lei do Metcalfe, Ah. do Bob Metcalfe, que diz que a utilidade de uma rede, isso tem a ver tudo também acho que um passo atrás aqui, tudo isso tem a ver com o efeito de rede de certas plataformas, ou seja, isso acontece muito com as redes sociais. O valor da rede social, o valor das tuas conexões numa rede social está diretamente ligado, e a utilidade daquilo também, está diretamente ligado com o efeito de rede que aquela rede social tem. O que isso significa dizer que se você está numa rede social que só tem eu e o Vinícius, né? Uma rede Uhum. social só de nós dois, não tem, claro, tem o nosso valor que a gente vai conversar, enfim, mas é diferente do valor quando eu tenho todos os meus amigos presentes naquela rede social. O que acontece com essas ferramentas é muito por muitas pessoas usarem o Gmail, que ainda entre aspas é gratuito. Claro que tem o efeito da venda de publicidade, E e tudo é, e, mais, é, e, é um monetização dos, de e é um dos dados. melhores, tirando essa questão do. É um Do dos melhores serviços. aprisionamento é um dos melhores serviços, mas veja, o fato de ele ser gratuito está diretamente relacionado ao fato de que hoje você não existe portabilidade de e-mail. O Shapiro fala muito sobre isso quando ele traz os exemplos lá dos anos 90, que ainda não existia, como existe hoje, a portabilidade numérica de telefones celulares. Uhum. Então, quando não existia portabilidade numérica, você tinha um locking effect de não sair da tua operadora, porque você ficava, né? Ia Mudar perder teu de número. número Ah. te traz um switching cost absurdo. Você vai ter que mudar o teu telefone em todos os lugares que você tem, vai ter que avisar todos os teus amigos, é um negócio horrível. Vem a portabilidade numérica, hoje é algo já pleno, acho que em todos os países, enfim, Uhum. mas aqui no Brasil, pelo menos, é algo, uma realidade, sei lá, bem já estabelecida. Você praticamente quebra o switching cost, Uhum. porque você tem a portabilidade. Ou seja, a portabilidade é um efeito para você migrar, você lutar contra o locking effect e contra o switch
switching costs. Então, essa é uma questão interessante e eu já antecipo algumas formas de resolver. Só que há portabilidades e há portabilidades. Você tem essa experiência que eu até comecei a ver um pouco disso também, mas o Vinícius teve. É uma portabilidade meio de mentirinha. Você exporta, mas não exporta direito. Você Uhum. exporta os documentos, mas eles saem todos desformatados. Você exporta, mas você perde funcionalidades. Essas coisas todas são pensadas, essa dinâmica do aprisionamento. Então é o que o Metcalfe dizia, é que a lei diz que a utilidade de uma rede aumenta cada vez mais rápido sempre que acrescentamos uma nova pessoa. Claro, se todos os teus amigos usam o Google, é muito fácil compartilhar e editar documentos com ele. Claro. Conversa essa, e aí a interoperabilidade, ou a falta da interoperabilidade aí, está diretamente ligada ao aumento dos switching costs também. Ora, por que que Google não conversa com Microsoft na sua nuvem de documentos? Na, Porque, na real, por que que a gente não consegue mudar de aplicação e manter o documento intacto, né? uhum, Né? Porque, tecnicamente, é a coisa mais simples do mundo, é sim, a sim, interoperabilidade. sim. Seria a Só que base. mas do ponto de vista econômico, eles não querem fazer isso, Sim. né? Tu percebe? Guilherme, eu preciso atender a porta. Um minuto. Vai lá. Deixar gravando. Vou anotar o tempo aqui. 31:14. De volta. Feito. Eu posso continuar? Pode. Então, dizia ainda o Metcalfe, um aparelho de fax não tem muita utilidade se não conhecemos nenhuma outra pessoa que o possua. Lembrando, ele tá. Isso foi escrito em 98, tá, pessoal? Quem não sabe o que é um fax, tá? É uma xerocadora por telefone. É uma Mas, máquina de cópia de documento por telefone. Ai, ai. mas dizia ele, mas se todos os nossos colegas de trabalho tiverem um fax, quem não fizer parte do grupo estará em grande desvantagem. O aprisionamento é o lado obscuro da lei de Metcalfe. O Facebook é útil, em grande medida, porque todos participam dele. Perdão, não, isso não foi escrito em 98. Isso aqui é o Eli Pariser que escreveu no Filter Bolha, não é o Shapiro. Desculpa, pessoal, me equivoquei nas referências que a gente colocou. Mas enfim, o aprisionamento é o lado obscuro da lei de Metcalfe, diz agora o Pariser. O Facebook é útil em grande medida porque todos participam dele. Seus gerenciadores teriam de ser muito incompetentes para não se aproveitar desse fato básico. Quanto mais aprisionados estiverem os usuários, mais fácil será convencê-los a se conectar às suas contas. Pois bem, então nós temos algo que já é pensado pela indústria. Eles sabem que quanto mais as pessoas utilizarem os seus serviços, mais aumentam os switching costs. Quanto mais pessoas usarem o seu ecossistema, mais valor essa rede passa a ter e mais difícil fica as pessoas saírem dela. Bom, aí vem o Shapiro, Vinícius, e vai me interrompendo aí sempre que tu quiser, tá? Se eu seguir falando. Tá mudo, Vinícius, não Ah, tô te não. ouvindo. Eu digo, vai, É. vai falando que depois eu quero encaixar aí o Banco Central nessa história. Tá, beleza. Vem o Shapiro.
Em 98 ele já falava sobre isso e ele traz alguns exemplos muito interessantes de switching costs de maneira geral. Você ter todas as músicas que você gosta em LPs e depois ter que mudar para CD. Essa foi uma coisa que talvez alguns dos nossos ouvintes não tenham ouvido, né? E talvez com o streaming perdeu completamente a importância, Uhum. mas isso é um switching cost, ou seja, qual o custo que você vai ter de passar, você é um cara que gosta de música, tem lá centenas de LPs, tinha lá, mudar para isso. Hoje a gente até tem outros efeitos, eu tenho alguns amigos que ainda ficam ouvindo LPs e tal, e mantiveram toda a sua discoteca lá e ainda ou escutam aqueles discos. Eu tenho um amigo que escuta isso. Ou ainda, aqueles mais evidentes que a gente vê ainda até hoje, esse sim. Trocar de Mac para PC ou vice-versa. Uhum. Você tem um ecossistema ali de compatibilidade ou incompatibilidade de documentos, softwares que você vai ter num e não vai ter no outro. A mesma coisa vale ainda para telefones celulares, que lá em 98 não existia smartphones, mas isso vale também. Os switching costs da operadora, que eu já comentei aqui, que foi resolvido ou muito abrandado pela portabilidade. Só que o que as empresas ainda têm a seu favor? Contratos de longa duração. Então, se antes tinha um switching cost alto pela impossibilidade da portabilidade, com a portabilidade você dá um incentivo para que ela crie contratos de longa duração, porque você tem o preço menor, mas você fica ligado àquele contrato por muito tempo. Principalmente se tu casa junto com isso uma venda de um equipamento, um celular, por um valor mais baixo, assim, mas vinculado a manter o contrato por pelo menos um ano, Uhum, né? Ou quando o meu provedor aqui com frequência faz isso, eles dão um upgrade na velocidade, né? aham, Então, agora o teu plano vai passar de 300 para 400 mega, né? E é o mesmo preço. Tá? uhum. Então eles vão aumentando aos poucos, eles vão aumentando, eles vão acabando com os planos mais baixos. E aí tu quer fazer o upgrade, né, sem custo nenhum, tu faz o upgrade mediante a renovação por mais um ano. Tá? Uhum. Então é uma troca que tu faz. Não, beleza, eu quero ter uma velocidade maior, mas eu estou me comprometendo em mais um ano com vocês. Claro. Então, mas é melhor do que, no caso do telefone, eu não poder sair com o meu número, né? Se não ter a É, portabilidade. veja que os exemplos que eles dão, que o Shapiro dá de fontes, né, de sources do switching costs, um deles são contratos de longa duração. Você tem um switching cost aí, porque se você sair daquele contrato, você vai pagar uma multa antes do tempo, Uhum. provavelmente, né? Então, assim, de repente isso é bom para ti, mas existe um switching cost ali. Ou seja, em muitos mercados isso existe. Pensa na própria questão das máquinas de café, né? Por que alguns produtos são relativamente baratos, assim? Você A comprar máquina um de graça, às produto. vezes. É, ou a própria impressora, impressoras baratas. Por quê? Porque cada vez mais as impressoras, algumas, né, criam aqueles cartuchos que, né, que só cabem o que for fabricado por ela, mas os cafés, você até tem cápsulas genéricas que você compra lá na China para encher e tal, mas de qualquer forma, você compra uma maquininha dessas, você vai ter que comprar café só daquela É, marca de café. sim, tu acaba cobrando pelo insumo, né? Então, né? Mas tu percebe que trocar, você cria artificialmente um lock-in ali, porque você não pode comprar qualquer café. Aliás, essas cápsulazinhas de café talvez seja uma das coisas mais caras do mundo, né? Você paga R$ 20 para, sei lá, menos de 180 gramas de café. É engraçado isso, a gente não pensa muito sobre esse custo. Pois bem, então aí a gente entra numa outra coisa que aconteceu embaixo dos nossos narizes e a gente não se deu, talvez tenha pensado, mas não se deu conta de como isso é planejado. Parece que tira um véu, né? Grande parte desses produtos, isso está acontecendo agora com o Google Workspaces, é que essas empresas sabendo disso, elas começam a te dar muitos incentivos para que você entre naquele ecossistema. Uhum. Então o Google deixou o Workspace deles gratuito, sei lá, por 10 anos. Sei lá, Não, eu não tenho, não, eu mas não foi tenho, mas mais acho ou que é menos mais ou menos isso. isso. Mais ou menos Tô isso. pensando aqui, mas acho que é mais ou menos isso, desde que eu uso o meu domínio também tá lá. Então fica pensando, qual o grau de dependência que uma pessoa pode ter ao usar uma conta sua do Workspace
para manter todos os seus e-mails, que se liga com o Google Docs, você encher aquele negócio de documentos, escrever com outras pessoas lá, você tem a sua agenda, que até é fácil de exportar, mas ela fica conectada com o e-mail, você tem tarefas que você dispara o e-mail da tarefa, você tem a conta do YouTube e todos aqueles outros serviços. Se alguém tiver dúvida, entre lá no Google e veja a lista, que é enorme. Tem coisas até que a gente nem usa, mas estão lá disponíveis para ti. Né? Então, se você dá um incentivo gratuito para que essa pessoa se vicie, e eu vou usar o viciar aqui de uma forma muito entre aspas, né? Ele sabe que vai chegar um momento que o teu switching costs vai ser muito alto, ou Uhum. talvez até seja impossível sair daquela plataforma para certas pessoas, e aí ele começa a cobrar. E esse efeito é puramente econômico. Acontece também com descontos para alunos. Eu vou te Uhum. dar desconto, porque algumas empresas dão, né? Olha, eu vou dar desconto, você está entrando na faculdade, então eu vou te dar uma conta aqui, não sei, da Microsoft, de serviço, não sei o que, gratuitamente. Pois bem, o cara vai ter lá 4, 5 anos de faculdade, vai ficar totalmente dependente daquele produto, e aí Uhum. depois, quando ele se formar, tu começa a cobrar dele. E, É e um o... investimento que a empresa faz, só para concluir, é um investimento que ela faz para, entre aspas, dar uma gratuidade. Isso é tudo calculado. Ela sabe que ela vai ter que gastar, entre aspas, para te viciar, para que depois ela em algum momento comece a cobrar. Isso está acontecendo até com o Twitter hoje. O Twitter começou a cobrar e cada vez mais essas empresas e sempre pensaram nisso, mas a gente vai ver isso acontecendo com cada vez mais frequência. Diga, Vinícius. Não, a Microsoft, esse produto para faculdade, não é nem de graça, né? Ele é parcialmente subsidiado, digamos assim. Ele tem um custo mais baixo, que tem um pacote ali para faculdades. Então, sim, ou universidades, né? Elas acabam tendo um custo bem baixo para ter essas licenças e poder distribuir essas licenças entre os alunos, mas cria essa situação que está colocando. O Aham. aluno acaba utilizando aquilo por 4, 5 anos, se acostuma, faz tudo ali dentro, tem os documentos dele, tem e-mail, tem tudo. E daqui a pouco, claro que sendo uma conta da faculdade, muitas vezes ele não pode mais usar, por exemplo, um e-mail, né, se não tiver mais vínculo, Uhum. dependendo da instituição. Mas ele fica relativamente preso ali. E te dizer que seria até, até fácil dele tirar os documentos dele lá de dentro e Uhum. sair usando em outro lugar. O mais fácil do que o Google, porque o Google tu não tem outra opção para executar. Não tem, tu não tem como pegar um plano família lá da Microsoft, lá, que é. Às vezes está por R$ 200 por ano, para 6 Uhum. pessoas, com 1 tera para cada uma, aquela coisa toda. Tu não tem como abrir isso numa outra. Tirar o documento do Google e abrir em outra conta do que ele está colocando antes, né? E Uhum. Microsoft tu ainda conseguiria fazer isso. Mas sim, tem toda uma situação ali. E a gente tem outra situação que é o que eu queria colocar, que não diz respeito só às pessoas, né, físicas, digamos assim, né, ficando presas Uhum. mas às próprias empresas. E por que eu falei ali do Banco Central nessa história? Não é que o Banco Central está fazendo lock-in Uhum. de alguma maneira. Pelo contrário, o Banco Central está querendo que as empresas fujam, reguladas por ele, fujam do lock-in. Que o Banco Central é a 4658, a resolução? Agora eu não lembro agora, mas eu acho que é a 4658. Mas tem a resolução, tu consegue procurar aí, Guilherme, enquanto eu vou colocando aqui? Consigo. Tá. Essa resolução do Banco Central, uma das coisas que ela demanda é a questão de tu ter independência de É 4893. 4893, tá? Resolução então 4893. Se tiver o link, manda aí que eu já, É. já compartilho com o Ah, pessoal aqui. tá. E aí, essa resolução pede que as instituições financeiras, né, dentro de um determinado padrão ali, tenham que ter uma duplicidade de recursos em nuvem, Uhum. para elas não ficarem sujeitas a qualquer tipo de problema que, de alguma maneira, inviabilize a estrutura que elas têm hoje na nuvem. Pô, vamos botar nomes aí para a gente citar, né? Vamos ficar mais fácil. Então, imagina a GCP, a nuvem do Google, a Uhum. AWS, a da Amazon e a Azure da Microsoft, tá? Então, essas três nuvens, você pode utilizar todas elas, obviamente, né? Só que a gente tem recursos que seriam independentes de plataforma, como, por exemplo, Docker, né? Uhum. Imagens Docker, etc. Só que todas elas, sem exceção, elas têm serviços que só tem em cada uma delas. Uhum. Serviços ou microserviços ou serviços específicos,
né? A Microsoft, por exemplo, ela tem o AD direto lá no Azure. Ah, mas eu posso subir uma máquina Windows no, lá na AWS e botar o AD. Pode, mas vai ver os custos para te fazer isso. Então você tem desde serviços que você não encontra um equivalente, né, perfeitamente compatível para você poder usar ao mesmo tempo, serviços, microserviços que são completamente diferentes nas plataformas. Então, se você desenvolve um software, desenvolve toda uma estrutura, né, de software utilizando uma ou outra nuvem, você não consegue simplesmente botar o software rodar na outra, né, uma nuvem diferente, se você utilizou os microserviços específicos daquela nuvem. E a coisa chega num ponto que, de fato, se tu quiser ter uma certa, e essa é a dificuldade que a gente vê o pessoal encontrando no mercado, né? Se tu quer ter coisas nas duas nuvens, tu vai ter que trabalhar em dobro. Vai ter que Talvez muito criar, mais. talvez mais, para fazer as coisas funcionarem nas duas. Ou começar a criar, que é uma situação também, começar a criar camadas, né, para tu mesmo desenvolver camadas Intermediárias, para né? tornar transparentes a estrutura da nuvem. Então, mas então eu posso usar o Docker. Sim, então uso o Docker, mas não fica, né? Faz hospedagem de containers nas nuvens, na nuvem, mas não faz o uso dos recursos específicos da nuvem. E aí você vai perder Uhum. muita funcionalidade de cada uma delas. Então, acaba sendo tu fica também preso, né? E o que acontece, a gente já levantou essas questões também, né? O que acontece de repente a nuvem resolve decidir que o teu uso que tu está fazendo é inadequado, a tua conta é suspensa ou até mesmo encerrada, né? Que a gente já ouviu falar né, já teve situações em que simplesmente se encerrou, acabou, ó, teve mau uso, não sei o que, violou nossos termos, acabou a conta. Como assim acabou a conta? Né? Claro que isso deve ser cada vez mais raro à medida que a nuvem é algo essencial para vários tipos de instituição, mas o fato é que tu não pode confiar em uma só e ao mesmo tempo é muito caro tu conseguir fazer essa mudança para uma outra nuvem. Uhum. Então, se antes tu ficava preso no sistema operacional, né, tu montava toda uma estrutura baseada num determinado sistema operacional, agora tu fica também preso, eu diria, numa nuvem específica. E fazer essa É. migração aí sim, boa sorte. É. E o que mostra que tu tem efeitos ocorrendo tanto no mundo, no pessoal, quanto no mundo corporativo. Isso também é muito, os exemplos que o Shapiro dão vão até, sei lá, lock-in costs da indústria de armas. É um efeito econômico, acho que é uma falha econômica, daria para te dizer, com toda a questão que eu não sou economista, de repente estou usando até alguns termos incorretos aqui, mas assim, uma falha de se, mercado, se digamos tiver assim. algum economista nos ouvindo, pode xingar depois. Claro, claro. Inclusive lá no nossa pesquisa do ouvinte, eu esqueci de dizer, mas ela é anônima, né? Então se você quiser nos xingar, entra lá, que Sim, sim. a gente não tem acesso a nada. É um formulário do Google lá que você responde anonimamente, não precisa Do se logar, não Google? precisa fazer nada. Migra aí É do Google. pro Microsoft. Migra para a Microsoft. Então, essas causas, essas fontes do switching costs, a gente até comentou algumas, o Vinícius colocou outras aqui em relação à nuvem corporativa, usado por empresas, né? Por Uhum. exemplo, primeiro é a fidelidades contratuais que a gente já viu, ou seja, você pode ficar preso em uma relação jurídica, contratual, digamos assim, por meio de uma cláusula que te obriga a ficar tanto tempo lá. Claro que aí é mais fácil de você ver qual é o teu switching costs, né? Se eu tenho se eu tenho um serviço qualquer que eu estou preso por uma cláusula de fidelidade contratual, eu tenho uma multa, o meu switching cost vai ser pagar a multa, né? É, Se for algo simples, agora se for uma nuvem e tal, eu tenho outro switching cost. Esse é o ponto. O switching costs que a gente fala aqui não é somente uma questão de preço. A gente está falando de custos de uma maneira muito mais ampla. Eu até posso ter um serviço que é muito mais barato do que o Google, vamos imaginar. Só uhum. que o meu custo, talvez manual e de tempo de mudar tudo isso, de migrar tudo isso, pode ser até impossível de eu arcar. Imagina, dou aula, trabalho na Brown Pipe, tenho minha casa, enfim, né? Então talvez eu não consiga tempo hábil para fazer todo essa mudança, essa migração, assim como você, né? Casa, família e tudo mais, né? Sim, Então esses custos também se incluem.
E tem alguns switching costs que são meio descarados, eu diria, cara. Que é quando se trata de compra de licença de software, assim, em bulk, assim, em uma Uhum, certa quantidade. Porque o que acontece? Tu tem as empresas que fornecem o software, as donas dos softwares, Microsoft, por exemplo, tá? E tu tem os representantes, as pessoas, as empresas que vendem esses softwares, tá? E, e, e é uma coisa muito interessante porque uma coisa é quando você vai negociar um produto qualquer e ele sairia, vamos supor, ele sairia por 5.000 e tu consegue por 4.500. Consegue até por 3, tá? Já começa a uhum, ficar meio... Tá, tudo bem. Agora, quando o mesmo produto, tu pode comprar ele por 5 ou comprar por 1.000, o mesmíssimo produto, só porque se tu não trocar o vendedor, é que aí varia, tá? Às vezes, se tu não troca o vendedor, tu consegue de 5.000, tu paga 1.000 só uhum, para as licenças. uhum, E às vezes o contrário, às vezes o vendedor que tu tá, ele não tem condições de te dar mais desconto. uhum, Mas, se tu encerrar a contratação com ele e contratar com a outra empresa, não sei o que também tá vendendo do mesmo lugar, dos mesmos, ela te vende por 1.000, uhum. tá? E As depois, mesmas as licenças. mesmas licenças. 2 anos depois, acontece a mesma coisa, só que troca o Aham. fornecedor. Cara, e é muito engraçado, eu comentava sobre isso até com um conhecido meu ontem. Os caras, não raro, te tratam como se estivesse fazendo um favor em te vender as licenças. Não raro. Então, assim, quem já teve que negociar a licença aí, quem já acompanhou isso, sabe do que eu tô falando. Uhum, Então, assim, não raro, parece que estão te fazendo um favor. E no final das contas, essa tua coisa de, cara, não tô gostando desse meu fornecedor, eu quero trocar. Ah, mas se eu trocar, eu vou pagar 5, não vou pagar 1.000. uhum, Né? Então eu não vou trocar. Seria o mesmo produto, mas eu não vou trocar porque existe uma política lá da empresa que milagrosamente faz com que 4.000 reais, né, desses 5 não Sumo, sejam mais tão importantes para fazer eu renovar o contrato. Então, isso assusta. E eu já vi, a gente já viu na nossa vivência aí no mercado, eu já vi negociações que a vontade, assim, se alguém fizesse isso comigo pessoalmente, né? Claro que eu fico feliz pelo desconto, mas tu vai ficar desconfiado do cara pro resto da vida, assim, de uma empresa estava comprando lá um monte de servidor da empresa X, tá? A empresa X, não, olha, vai custar 1.000.000. Tá? Esse então não quero. Ah, a gente faz por 500. Não, não, uhum, eu não tenho como gastar isso. Não, 250, tudo isso e mais uhum, não sei o que. Ah, cara. E esse 1.000.000 lá do começo? Sabe? Chega a ser. Isso aí beira a desonestidade pra mim, né? No meu ponto de vista, vocês podem uhum. achar que eu tô errado. Tá? Mas são negociações, são coisas que às vezes artificialmente te prendem numa determinada linha de produtos, seja hardware ou software, aqui no caso a gente está comentando mais em serviços mesmo, mais software mesmo, né, que artificialmente que induz ali, cria um custo bastante artificial, assim, eu diria até mais do que só formato de documento, para te ficar dentro de uma determinada solução. É, então, é, Mas tu também tem equipamentos aí, né? sim, É claro sim, que o sim. objetivo inicial era nuvem, mas eu gosto muito dos exemplos de equipamentos também. E o Shapiro fala sobre isso mesmo antes do smartphone, por exemplo. Ele diz que a compra de equipamentos duráveis e às vezes caros, às vezes faz que você tem que se comprar peças ou insumos somente daquele fabricante. É o Ex- exemplo das maquininhas de café. exatamente. Agora, pensa na Apple. A Apple tinha um sério problema nesse sentido, que é o lock-in cost de você comprar o iPhone. Eu não sou do mundo Apple, mas assim, as pessoas que eu conheço estavam reclamando isso, tanto do iPhone, agora eu não sei se era do iPhone ou do MacBook, que os carregadores eram caríssimos. Era um negócio assim absurdo o valor de um carregador. Um carregador, cara. Não, Um o carregador carregador. do iPhone é barato, o que é caro é o cabo. Ah, e o cabo que era caro? É. Não, o cabo é uma merda. Poxa, tu compra o cabo e aquele conector Lightning lá, que a União Europeia obrigou a Microsoft a substituir finalmente por um USB-C. Aquele cabo lá vive oxidando, dando problema, toda hora trocando. É um Não, horror, mas o cara. É um horror. Os caras não carregador, sabem fabricar cabo de carregamento. Isso é pelo horror. que eu vi, carregador.
Mac. Eu tinha visto que era algo caro, né? Claro que até tem, pelo que eu tô Não, vendo eu aqui, já uma comprei para 60. MacBook, não é nada demais assim. É, Claro, tem o original, que é um pouco mais caro, mas também não é nada assim fora da casinha. O ruim mesmo, Guilherme, e eu falo. tem aqui ó, um cabo Apple USB-C para MagSafe 2 metros, 600 pila. É, mas assim, eu te digo que eu tenho ainda um Mac, ainda funcionando, um iMac 27 de uns 10 anos de idade, já uma baita máquina, um monitor fantástico e tal. Eu tinha um MacBook, também bem antigo, assim, eu acabei não comprando um outro, mas porque eu fiz o upgrade nele e tal, é isso que eu queria comentar. Então, assim, claro que tem a questão dos softwares, né? De novo, aquela questão de mudança de uma plataforma para outra e tal. O próprio telefone que tu coloca, tem aplicativos que não tem para Android, é só no iOS, né? Então que tu não consegue levar. Ah, mas o que me chamou mais atenção, tem até uns videozinhos, lembra é o contrário de inovação que os caras querem, como é que é o É, anda- Uninnovation, é, Innovation, se eu não sim. estou enganado. Que é uns vídeos justamente comentando as desinovações que a Apple fez. E Uhum, uma das coisas que eles atacaram diretamente, conscientemente ou não, né, propositalmente ou uhum, não, foi a questão de que se resume ao direito de reparo, que é tu poder fazer upgrade nas tuas coisas, poder reparar facilmente nas tuas coisas e tal. E uma das coisas que eu percebo, por exemplo, o meu iMac, o MacBook que eu tinha e tal, muito fácil de fazer o upgrade. Mas muito fácil uhum. mesmo de fazer um upgrade. Antes, né? Antes, tá? Hoje, não. Hoje é tudo on-board, tudo soldado na placa, né? Tu tens tudo, a memória RAM, até mesmo o armazenamento Sim. é um chip com soldado. E não é tipo qualquer tecnologia de soldagem, não é um chipzinho com as perninhas soldadinhas no lado, não. Uhum. Né? É os que tem Robô, terminal. né? É o que tem terminal embaixo, ele é soldado, ele é tipo um esquema de bola, ele coloca em cima e ele é soldado por baixo. Então tem que ser um cara com um certo equipamento, com uma certa habilidade para fazer isso. Não é qualquer lugar que tu vai encontrar para substituir aquilo ali. E em vez de ser a droga do NVMe que tu só, né? Um M2 ali que tu só encaixa e tira, Um sabe? slot, né? Um Que é feito slotzinho. para isso, É né? feito para isso. Então, tu tens ali também um esquema de te impedir, inclusive, de reparar ou melhorar o teu equipamento. É, É. é o que. Porque daí você tem um aspecto governamental aí, e sobretudo quando você tem consumidor final, que é uma coisa que ainda não está sendo muito bem vista, é, sobretudo pela regulação de concorrência, porque isso, Uhum. em última análise, afeta a concorrência. Você não consegue sair ou daquele serviço, ou daquele sistema e tudo mais. Então. A questão da USB-C que você colocou, ela melhorou um pouco o problema, porque ela tirou esses lock-in costs que você tinha de só poder comprar os equipamentos da própria Apple. Tem até alguns assim, genéricos e tudo mais. Então, o próprio Estado consegue, por meio de certas práticas, como fez agora com a SBC e como está ocorrendo na União Europeia, que tu lembrou com o Right to Repair, lidar um pouco com isso. Essa Uhum. jogada da indústria de notebooks, ela foi muito macabra. Porque é Uhum. plenamente possível você construir uma máquina hoje que você consiga trocar memória, pelo menos trocar memória e trocar armazenamento. Armazenamento, né? Outra coisa, seguindo, treinamentos específicos para certas marcas que lidam um pouco com a questão da nuvem, ou seja, você tem uma equipe de TI treinada para lidar com a nuvem X. Bom, você vai migrar com a nuvem Y, o problema do treinamento e de eventuais aprendizados que você precisa ter para lidar com aquele novo produto é um switching cost também. Uhum. Incompatibilidades artificialmente criadas. Hoje a gente está num cenário de possibilidades em que a compatibilidade entre sistemas ela é algo muito, muito não, mas é relativamente simples de ser feito em muitos casos. A questão é que as empresas elas não querem fazer isso justamente para artificialmente criar esse switching costs, fechando a sua plataforma para conversar, ou seja, para a questão da interoperabilidade. Basicamente, Vinícius, então, para ir finalizando, as empresas sabem disso. Em geral, isso é feito por empresas que têm um mono ou um oligopólio. Google, por exemplo, é planejado deixar grátis, é planejado oferecer serviços para alunos,
para criar esse efeito de dependência, para que depois ele não consiga. Há faculdades, inclusive, que dão e-mails gratuitos, entre aspas, da Microsoft. O aluno só Sim, consegue sim. logar. O aluno só consegue logar no sistema corporativo com o e-mail da Microsoft que ela deu. Ou seja, você tem um problema concorrencial e até de proteção As do licenças, consumidor. as licenças de estudantes, né, Guilherme? Sim, Essas sim. licenças, assim, que o próprio estudante consegue, independente da universidade, mas pelo vínculo com a universidade, ele consegue certas licenças também. É. E ainda tem o fato, no final das contas, que pessoas e organizações subestimam os switching costs do uso de serviços gratuitos. E, Uhum. sobretudo, aqui estamos falando de serviços de nuvem. E eu acho que essa é a grande mensagem, tanto para os gestores quanto para as pessoas. A gente tem que conseguir prever que mesmo serviços gratuitos vão criar uma certa dependência e que pode ser muito difícil sair deles, sobretudo quando você coloca incompatibilidades artificiais. A própria ENISA aponta num dos documentos, o Cloud Computing Benefits, Risks and Recommendations for Information Security, eles apontam que o lock-in cost é um risco de segurança da informação, é um risco de segurança organizacional de Uhum. probabilidade alta de ocorrer e de impacto médio. A probabilidade alta de correr boa. É isso aí mesmo, Claro. claro. Veja, é um problema de segurança Sim. também, é um problema de concorrência, é um problema de direito do consumidor, é um problema de proteção de dados. Você quer migrar para um serviço privacy friendly, você você vai conseguir, claro, mas você vai ter que abrir mão de muita coisa e você vai ter que deixar para trás um certo passado Sim. porque não há uma portabilidade eficiente e regulada. Portabilidade de dados pessoais, que são os nossos dados que estão lá, são um problema de dados pessoais, de tratamento de dados pessoais. Ou Uhum. seja, seria um possível outro domínio aí. Claro, a gente tem aquela coisa da privacidade versus conveniência, que a gente já falou aqui várias vezes, mas ainda fica essa ideia. As pessoas não pensam, por exemplo, que o login SSO lá, não é SSO, é o login do Google, como é o Ah, nome? login no É Google. SSO. É login com a O conta login do Google. aquele, é para você, se você se dá conta depois que você fechou sua conta, você perde o acesso a essas contas Já era. virtualmente Já para era. sempre, né? Então, eu acho que basicamente seria isso, né? Algumas saídas é essa conscientização, é software livre, é plataformas abertas, é interoperabilidade, é portabilidade eficiente e controle concorrencial. Os governos precisam se dar conta que nós temos um problema de concorrência que está prejudicando o direito do consumidor. Claro, as plataformas são maravilhosas, a gente não está discutindo, né? Óbvio que é útil, por isso que a gente está viciado e E fechado usa. nelas. E E usa, usa, né? óbvio, né? Mas a gente precisa caminhar para um aspecto concorrencial aí de você permitir meios de portabilidade eficiente e de migração eficiente É, e facilitada, sobretudo para a pessoa comum. As empresas estão mais preparadas e todo mundo precisa saber os custos disso. né? E uma coisa interessante para quem já fez a cadeira de redes, principalmente aí na graduação, deve lembrar da pilha de protocolos TCP/IP, né? Ou as camadas TCP/IP, e tem também o modelo, tal modelo ISO, OSI da ISO, tá? Aham. Que é Uhum. o Open Systems Interconnection, se eu não estou enganado, tá? O OSI, que é da O ISO. Ozzy. Uhum. E o OSI, ele traz as camadas iniciais ali que meio que coincidem com as camadas do TCP/IP. Tu tem em nível de físico, em nível físico enlace, no TCP/IP é considerado mais ou menos uma coisa só, enlace físico. Aí tu tem rede, aí tu tem transporte e aí tu tem aplicação. E a ideia, para que se fez isso, né? Para que se criou esse modelo e esse simplificado ali do TCP/IP? É justamente para te ter interoperabilidade de comunicação, porque cada empresa tinha a sua rede, Aham. tinha o seu padrão físico de placas de rede, de protocolo de comunicação, cabeamento, cada um tinha o seu. Tá? Então tu Uhum. ia fazer uma rede de computadores, tu tinha que escolher qual a rede tu achava melhor. Eu não sei se alguém Aham. lembra, mas existia a rede Novell também, não sei se alguém lembra Eu lembro, disso. sim, claro. Tá? Sim. A Novell, as Token Ring da vida, enfim, tá? Mas não Mas usava. Novell usava TCP ou não? depois sim, a Novell tinha um protocolo próprio,
Tá? Ah, Lantastic, cara. fantástico. Nossa senhora, agora me deu Mas aí tu vê que isso é uma Tá, tentativa de aprisionar o tá, usuário, né? mas deixa eu. Sim, houve essa tentativa. E aí a coisa se viram, olha, a gente vai ter que interconectar, não adianta, a gente precisa de um protocolo Claro, comum para todo mundo falar, senão não vai rolar, claro. tá? Sim. E aí, aí se implementou, então, vem o TCP/IP se torna o protocolo de fato para essa interconexão de computadores. Então hoje tudo é TCP/IP, né? Claro que tem algumas coisas bem específicas em protocolos muito específicos, em ambientes bem específicos, mas em geral, que a gente fala de internet, a gente fala de uma rede residencial, uma rede numa empresa e Claro. tal, é TCP/IP. Só que o OSI, ele prevê, tá, interoperabilidade para as camadas de cima também. Ah, de Sim, aplicação? e exato, não só a aplicação, mas em termos de representação, formatação da informação. Aham. Se aquilo ali fosse seguido à risca, tá? Se a ideia do OSI da ISO fosse seguido à risca, você vai ver lá que a gente deveria ter um padrão de documento de texto, por exemplo, Uhum. que deveria funcionar exatamente igual, assim como o TCP/IP funciona no Linux, funciona no Windows, funciona no Mac, tudo funciona. As máquinas se comunicam, elas trocam dados, Uhum. porque todo mundo concordou com aquele padrão. Então, se tivesse a mesma coisa na camada lá de cima de apresentação, tem agora eu esqueci as outras camadas, mas deixa eu catar aqui, eu tô com um navegador aqui. Ah, é até assim. Aqui ó, OSI da É, ISO. Eu vou apanhar que nós estamos passando. Transport, Session, Presentation e Application. Isso, é o Presentation e Application. Tá, mas é os dois que eu estava Aham. citando. Tá. Então, ele tem as duas camadas bem de cima, a sétima e a sexta, né? Que vem logo embaixo a Sim. sexta. É a apresentação, então é a parte como tu formata um documento, como é que tu representa um documento. Tá? Uhum. E depois a aplicação que implementa aquilo. Então, se nós tivéssemos isso levado a sério, seria equivalente a nós termos HTML hoje os navegadores. A aplicação muda. Edge, Chrome, Uhum. Firefox, Brave, que é Chrome, né? Safari e por aí vai. Não importa. Netscape. Tô Netscape. brincando. Não importa o navegador que tu pega, tu vai ver, tu deve ver a página HTML sempre do mesmo jeito. Então, HTML e o CSS e outras coisas que a gente tem, mas vamos simplificar com o HTML, ele cuida da apresentação, a forma como uma coisa é apresentada. E isso é um padrão aberto. E quem quer implementar as aplicações, implementa e interpreta aquele padrão dentro das restrições dele. Agora, tu imagina a mesma coisa se a gente tivesse para editor de texto, Aham. tá? Ou para planilha, ou para apresentações. Literalmente apresentações, né? Para montar os slides, aquela coisa toda. Aham. Se tu tivesse a mesma preocupação com esses caras, tu teria uma forma de representar isso, tá? Claro. E isso seria perfeitamente compatível, não essa compatibilidade mentirosa que a gente tem aí. essa bobagem que a gente tem de que a gente abre o documento, desformata tudo, numeração, sumário, vai tudo pro beleléu. Né? Ah, mas dá para usar latex. Se você tem tempo para aprender e para usar latex, segue a vida, perfeito. Agora, como é que você vai querer que todos os usuários utilizem latex por aí? Quem não sabe o que é, procure. Né? Porque você vai E não achar. tem a ver com borracha, né? Não tem a ver com borracha. Não tem a ver com Tem a ver borracha. com luva de latex. Não, Outras não. coisas de Não, latex. pneu, etc. Mas, não, pneu não tem nada a ver com latex, eu acho. É. Bom, mas o que acontece então é que propositalmente a gente não tem um padrão aberto para essas coisas que todo mundo respeite. Tá? Porque daí tu mata o lock-in, né? Exato, tu vai matar o login. Quer dizer que então eu Claro. posso pegar meu documento, tirar lá da nuvem da Microsoft, o mesmo documento, largar no Google e Aham. não perder nada de formatação, manter numeração, sumário, etc. Nossa. A minha planilha, aquela que eu fiz no Google, no Excel, não importa, Aham. mas que eu enchi de fórmulas, que é quase um sistema, o pessoal às vezes diz, eu tenho um programinha feito em Excel, às vezes de tão avançado que o pessoal acaba fazendo as coisas no Excel ou no Google. E quer dizer que eu posso pegar isso e passar então para pro documento lá da Apple e não vou perder nada? Opa! Mas não é isso que a gente tem. Tu perde tudo. Né? Tudo no sentido de fórmula, se não for as simples, se for uma coisa mais complexa, se foi. Né? Mas só uma observação, né? É que tu tem. Assim, não é proibida a concorrência. E eu acho que se a gente tentou dizer isso, ou se eu tentei dizer Não, isso. não, 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 assim, não, não, não é o você caso. tem diferenciais competitivos
que são plenamente possíveis de serem feitos, tá dentro da livre concorrência, é bom, o mercado evolui, premia quem é mais inventivo e toda aquela coisa que a gente já sabe. Só que também não é nem tanto ao céu nem tanto à terra, né? Você precisa compatibilizar essa possibilidade de manter a concorrência sem acabar com sem acabar Aham. com outras possibilidades de concorrência. E um dos meios eu acho sim, Vinícius, com a interoperabilidade, que já existe, como você colocou, até um protocolo, né, uma previsão para isso. Só que se os governos não quiserem, aí tu tem um problema do É um poder de modelo, todas não é que essas exista empresas, né? não é que exista o Não, não, sim, formato sim. definido, é Um um modelo, modelo. sim, sim. Eu falei Modelo. modelo, acho. Cara, eu só tenho uma coisa pra dizer, ainda bem que não é café hoje, né? Aham. Ou apesar de não ser café, eu vou tomar um café frio, porque já é meio-dia e 25 Vamos lá, vamos lá. e eu vou apanhar aqui em casa. Com certeza minha esposa vai me servir um café É, frio agora depois do almoço, sem dúvida nenhuma. vamos Não vai, lá, ela não vai vamos me lá. perdoar por essa. Mas foi por uma boa causa, Cintia para acabou os estendendo, ouvintes. trazendo com umas coisinhas a mais aqui no final. É. Mas é isso aí, cara. Eu acho que vale a pena, né, você que chegou até aqui, ouviu a gente ou nos assistiu aí no YouTube. É bom pensar bem, avaliar bem. Não é que não deva usar os produtos, mas usar consciente desses custos envolvidos aí depois para eventualmente sair deles e eventuais prejuízos de perder coisas que talvez você depois não vai poder recuperar, como a minha conta no ChatGPT, que eu não posso desassociar da minha conta no Google com o meu domínio personalizado. Ótimo, né? Parabéns. Obrigado, ChatGPT. Café frio pro ChatGPT. É, Embora hoje não seja não café, sei. mas vamos dar um café frio pro ChatGPT excepcionalmente aqui. Eu acho que esqueceram de usar a inteligência artificial para definir quais eram os critérios para a criação de conta no coisa. Acho que a IA daria essa Um bom dica. indicativo para a organização de como esse serviço funciona. Mas enfim, Enfim. outro episódio. Agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos veremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima! Até a próxima! Valeu, obrigado quem está nos acompanhando no YouTube, mas agora tem almoço, então não tem conversa depois do... Me manda depois o link ali, pode ser depois. Mando sim. Valeu, abração, Valeu, beijo. abraço, Tchau. tchau.